Você não sabe ouvir. Como assim, né? Por que você deveria presumir, acreditar que a pessoa com a qual você está conversando pode saber algo que você não sabe? Como essa postura pode te ajudar a escutar melhor, a pensar e se conhecer de verdade, a se comunicar melhor nos seus relacionamentos? Como você deve escutar, né? O que você pode ganhar com isso? O que você acha que é a psicoterapia? Conselho? Sério? Uau! É sobre isso a live de hoje, gente. Vamos falar sobre a regra 9 do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Boa noite. Bem, para puxar esse papo sobre ouvir de verdade, tá, gente? O que acontece? O Peterson, ele começa no livro falando sobre a psicoterapia, tá? Sobre uma falsa ideia muito errônea de muitas pessoas, que muitas pessoas têm, de que a terapia é para receber conselho ou ter uma simples conversa, tá? Veja bem, conselho é algo que você recebe quando muitas vezes a pessoa quer só que você pare de falar. Para que ela possa finalmente falar dos problemas dela ou mostrar a inteligência dela, a superioridade dela para você. É triste ouvir isso? É. Mas geralmente é isso que acontece, tá? Isso é verdade. Tanto que se você fizer um mini flashback aí de algum momento que você buscou alguém da sua confiança para desabafar, para conversar, há grandes chances, né, que a conversa tenha virado uma competição de quem sofre mais. Uma falsa empatia que invalidou o que você estava sentindo. Quando, para te consolar, a pessoa começou a mostrar exemplos de que há pessoas vivendo coisas muito piores, ou aquele belo puxão de orelha, tipo assim: fulana, lá vem você de novo com esse assunto? Ah, não acredito, ainda não superou isso? Não acredito. Vamos curtir a festa, vamos curtir a vida, sai dessa vibe. Eu aposto que você já teve numa situação bem parecida com isso que eu tô falando aqui, tá? Então, assim, gente, o que é terapia? A terapia é uma conversa autêntica na qual você ouve a si mesmo, fala, ouve a psicóloga e busca explorar o que está acontecendo, articular possíveis estratégias para resolver os problemas e sim, mas assim, aprendendo a se tornar melhor, a não repetir os mesmos erros daqui em diante, entende? Então você está ali, né, diante de um profissional que te ouve com atenção genuína, tá? Que estudou anos para fazer esse exercício de sair de si mesmo, que muitas pessoas têm dificuldade, para estar ali presente, te ouvindo de verdade, tá? Então, tem toda uma técnica, né, para te ajudar a enxergar a si mesmo e a realidade com mais clareza, entende? Porque, como nós conversamos na live anterior, né, nós fazemos recortes da realidade para justificar comportamentos e decisões equivocadas nossas, e a gente faz isso com mais frequência do que a gente imagina, entende? Então, nos dias atuais, gente, o que acontece, né? Pode ser muito difícil, né, a gente encontrar alguém que ouça a gente de verdade, né? A gente está cercado de pessoas que acreditam que sabem de tudo, que nunca erram, que nunca tem dúvidas. Gente, todo mundo sabe tudo, todo mundo é tão perfeito, como assim, né? E que não querem entrar em contato com nada que, sabe, assim, que mostre um pouquinho da vulnerabilidade humana, sabe? Falar assim, não, fulano, tá difícil, né? E tal, não, eu tô bem, tô ótimo. A negação é o que a gente mais vê. Então, a gente tem também, a gente está cercado de muitas pessoas também que são muito vitimistas, que sempre colocam a culpa em algo e nunca assumem o papel de protagonista da vida delas, entende? Pessoas que muitas vezes estão tão perdidas quanto você,
mas que são narcisistas demais para admitir isso, né? E aí é aquela coisa, né? Sempre é mais fácil apontar o caminho para o outro, né? Então, pessoas às vezes também traumatizadas, né, gente? Pessoas que pensam que muitas vezes também falar das dificuldades, sofrimentos seria fraqueza. Pessoas que bebem para esquecer, para não lembrar, né? Pessoas que buscam beber para sair da realidade, por exemplo. Então são poucas as pessoas, gente, que ouvem o que você tem a dizer. Isso é raro, é muito raro. E sabe, gente, o que acontece? A nossa memória, ela é seletiva, tá? E muitas vezes um relato que parece fazer muito sentido e sim ser real, pode estar cheio de pontos cegos, tá? Por conta da nossa memória, que é muito arbitrária e não é nada objetiva. Então, o que acontece? A gente não consegue se lembrar de tudo. A gente não consegue perceber tudo, entende? Então, é importante que você entenda que o que aconteceu no passado pode ser fixo, né? Mas a percepção que temos disso, do que aconteceu, pode mudar quando a gente tem acesso a outras informações, quando a gente tem alguém que nos escuta com cuidado e atenção, entende? Então, vamos supor que você está buscando uma amiga para falar das dificuldades que você tem com seu pai, por ele ter sido um pai ausente, por exemplo. E aí pode ser que pela vivência dela, né, vamos supor que ela também tenha tido um pai ausente, ela presuma que compreende, que sabe sim o que está acontecendo. E acabe te induzindo a ficar com mais raiva ainda do seu pai. E aí pode ser que uma pessoa vire o vilão, o culpado, quando ele não é. O que eu estou querendo dizer? Como é que seria uma escuta cuidadosa dessa situação? E aí aqui a gente vai começar a ver como às vezes a gente tem tanta dificuldade de escutar. Como era o trabalho desse pai, por exemplo? Né? O que ele aprendeu com a família dele? Né? Como foi o relacionamento dele com os pais, a família? Né? Como é que estava o casamento dos pais quando essa menina era pequena, né? Quando ela relata que esse pai era muito ausente? Muitas vezes, gente, a gente tem a ideia que temos todas as informações, sabe? Sobre certos fatos, que já sabemos de tudo, né? Mas tudo pode mudar de figura quando nos colocamos, por exemplo, no lugar desse pai. Então, por exemplo, quando a gente analisa a história de outros ângulos, quando a gente para e verifica que certas coisas são importantes, mas não são úteis. Então, assim, a gente pode reparar que não vale a pena ficar mexendo nisso. Então, quando a gente tira a responsabilidade das pessoas também nas situações, fica complicado, sabe? Então, o que eu tô querendo mostrar, gente, é que escutar de verdade é não ter pressa de encaixar uma teoria no que a gente está ouvindo. Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente fica ouvindo, tentando encaixar com alguma coisa que a gente sabe ou que a gente acredita o tempo todo, o tempo todo. Então as pessoas, elas podem estar, gente, tão confusas a tal ponto que as suas mentes podem criar vários avatares de si mesmas, tá? E cada avatar tem uma ideia do passado, do presente e do futuro. Então, assim, como saber de verdade o que aconteceu, né? Isso é difícil. Então, a memória, ela não traz uma descrição objetiva do passado, entende? Então, o que acontece? A memória, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta. E você pode utilizá-la não para recordar o passado, mas para impedir, por exemplo, que a mesma coisa infeliz aconteça de novo, entende? Então, muitas vezes, escutar de verdade, gente, é só deixar que a pessoa fale, tá? Para que ela consiga se organizar e descobrir por si mesma o que ela precisa. Porque a resposta está sempre dentro da gente. Não é o outro que sabe da nossa vida. A resposta está sempre dentro da gente. Então, para que você não dê conselhos, por exemplo, né, ou afirme teorias que não vão ajudar em nada, você precisa ter esse cuidado. O autor fala
que as pessoas pensam, mas que não é verdade. Não é verdade. Geralmente, nossos pensamentos são cheios de julgamentos, autocriticismo, que parecem pensamentos. A gente pensa que a gente está pensando, mas a gente não está. Então, o verdadeiro pensamento é algo raro, assim como escutar de verdade. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão entendendo? Apertem os coraçõezinhos aí para eu saber, tá? Então, assim, envolver essa escuta, gente, cuidadosa, tá? Envolve escutar a si mesmo, sabe? Também. E isso pode ser bem difícil, pode ser muito difícil, porque envolve ouvir várias vozes, avatares dentro de si que discordam, sem preconceitos, separar coisas que foram faladas sobre nós também. Então, assim, porque muitas vezes, o que pode estar acontecendo? Você está usando suas conclusões, seus conceitos de ideal para afirmar: meu pai não foi presente. Meu pai não foi presente. E assim você pode justificar suas provas e se esconder da verdade. E assim, gente, pensar de verdade significa muito, sabe? Tolerar o conflito. Tolerar o conflito. Então pode significar, por exemplo, modificar algumas premissas, coisas que você acredita, saber para ajustar, ordenar seus pensamentos e a sua percepção, né, sobre o mundo, sobre as pessoas. Às vezes isso resulta, sabe em quê, gente? Em derrota ou eliminação de alguns avatares internos, de alguns personagens que a gente tem aqui dentro da gente. Então, por isso, tem tantos memes, né, de pessoas voltando pensativas da terapia, assim, sabe, ó, se sentindo melhor. Tem um do compadre Washington que de vez em quando eu uso, que eu adoro. Então, assim, por que acontece, gente? Você fala, mas porque você fala, mas que para que essa fala seja útil, digamos assim, você precisa que alguém escute, alguém que colabore e não que seja seu oponente, entende? Não que alguém que seja, às vezes, que esteja competindo com você para falar também. Então, muitas vezes, nós somos nossos principais também oponentes, né? A gente não quer ouvir, né? Não queremos ouvir o que nós mesmos temos a dizer. E aí a gente fica abafando o tempo todo. Então, a gente não quer confrontar isso muitas vezes. E nossas vozes querem ter razão, né? Não querem ter esforço. Muitas vezes também fogem da honestidade emocional, né? Então, de perguntas como assim: peraí, será que isso faz sentido? Será que eu não estou exagerando? Sabe? Então, assim, no livro, o Peterson fala de um paciente que na sessão disse assim: eu odeio a minha mulher. E assim, as palavras muitas vezes saem desse submundo interno, né, e se materializam, né? E uma vez faladas, elas não podem ser ignoradas, né, gente? Não podem ser ignoradas. Então, tornam-se reais e quem fala até se espanta, assim, né? E aí o que acontece? O paciente, o Peterson fala no livro, né, que ele percebeu a reação estampada nos olhos dele também, né? Como assim? Você odeia a sua mulher? Né? E aí o que acontece? Aí ele foi, percebeu a reação do Peterson, sentiu o impacto daquilo que ele falou, e aí logo depois ele disse: peraí, não é bem assim. Na verdade, às vezes eu odeio a minha esposa. Às vezes eu odeio mesmo a minha esposa. E aí o que acontece? Ele foi conseguindo elaborar, entrar em contato com o que ele disse. Aí ele falou assim: eu odeio quando ela não me fala o que ela quer. E aí isso me lembra o que minha mãe fazia, que deixava meu pai e todo mundo maluco. E aí ele continuou assim: minha mãe era uma pessoa boa, mas era muito rancorosa. Mas na verdade a minha esposa é muito boa em me dizer o que ela quer. Mas o que acontece? Eu fico irritado quando ela não diz, porque a minha mãe nos torturava até a beira da morte, buscando ser a Marte da situação. Então, isso realmente me marcou, o paciente falava, me falou, me marcou e me afetou muito. E aí, talvez,
eu exagere nas minhas reações quando acontece isso, né? Com a minha esposa, às vezes ela não me falar o que ela quer, e aí pode ser que sejam poucas vezes, mas eu reajo, né? Eu exagero nas minhas reações. E aí, peraí, aí começa a cair um monte de ficha, né, gente? Começa a cair um monte de ficha. E aí eu percebo agora que eu tô agindo como meu pai agia, né? Quando minha mãe o irritava. E aí esse não sou eu e não tem nada a ver com a minha mulher. Não tem nada a ver com a minha mulher. É melhor contar isso pra ela. Foi o insight da sessão. E aí eles se ouvindo e tendo o psicólogo junto com essa escutativa, né, eles perceberam que ele não conseguia distinguir, né, adequadamente entre a esposa e a mãe, que inconscientemente estava agindo e que ele inconscientemente estava agindo como o pai agia. E aí o Peterson estava ali acompanhando, ouvindo, e veja como pode ser, gente, muito inteligente não falar uma palavra em alguns momentos, só ouvir. Só deixar que a pessoa elabore, entende? Porque o que acontece? Havia detalhes que só o paciente sabia, só o paciente sabia. Então imagina se o Peterson assume o papel de defensor, por exemplo, assim, sim, as mulheres são muito difíceis, cara, você tem razão, mulher é um bicho complicado, né, mulher é difícil demais. Imagina se a pessoa vai e na hora que ele está relatando isso, fala isso, entende? Então olha o erro de presumir com base em preconceitos e ideais pessoais, por exemplo, né? Olha só o problema disso. O psicólogo, gente, ele tem metas muito claras, mesmo quando ele não está falando. Então, é se manter aberto, sem julgamento, né? E corrigir o paciente se necessário, porque às vezes o que acontece? Né? Porque ele quer que as coisas melhorem para o paciente, né? Nesse diálogo terapêutico. Então, realmente é preciso deixar que a pessoa fale muitas vezes. Então, muitas vezes é algo como você disse isso e eu percebi aquilo, né? E depois me dei conta disso, entende? Então, e aí juntos a gente verifica se isso faz sentido, entende? O Peterson fala que um bom terapeuta vai te dizer a verdade e não necessariamente o que você pensa que é verdade, entende? Então, o segredo do processo terapêutico é o quê? São duas pessoas dizendo a verdade uma para a outra, entende? E ambas escutando, as duas estão escutando, entende? Você está se escutando, falando que você está escutando o que você está falando, o terapeuta está ali escutando junto com você, entende? Então, assim, gente, uma dica preciosa, tá? Não minta na sua terapia. Não tenha medo de falar a verdade, pelo amor de Deus, não se sabote, tá? E lembra muito assim, tá, gente? É uma coisa que vale a pena falar sempre que é possível. O que é falado no setting terapêutico, no consultório, tá? Fica lá. Vamos supor, é uma questão ética, tá, gente? Mesmo que outra pessoa pague a terapia para você, por exemplo, ela não vai saber o que é falado lá. Ela não vai saber. Aquilo ali é o nosso lugar sagrado, entende? Então, algumas pessoas têm medo disso. É bom deixar isso claro sempre que possível, viu, gente? Sempre que possível. E assim, gente, vocês perceberam que muitas vezes, o que acontece? Você dizer em voz alta o que você pensa, o que você sente, é o caminho para a sanidade mental? É o caminho para a sanidade? Então, olha só, veja um caso desse marido, né? Que eu acabei de contar. Quando ele diz, já faz a diferença. Mas quando tem alguém ali escutando, isso é mágico. Isso é mágico. Entende? Então, assim, gente. E aí ele fala, o Peterson fala de um psicólogo que tem até o que é o fundador da psicologia humanista, né, o Carl Rogers, e ele tem um livro muito legal que chama Tornar-se Pessoa. É um livro muito bom, que mesmo pessoas leigas que não são da psicologia, é um livro que vale a pena ler, tá? E aí o Rogers, ele foi esse psicólogo maravilhoso da teoria humanista, e ele dizia que a maioria de nós não é capaz de escutar. A maioria escuta para julgar ou para dar uma resposta, entende? Então,
que acontece? Muitos podem ter a sensação, muitos de nós podem ter a sensação, né, que a gente sabe escutar. Mas o que acontece? Na verdade, muitos podem ter essa sensação, mas nunca conseguiram, através dessa escuta que pensa que é boa, ter bons resultados. Então, o que acontece? Porque saber escutar, gente, pode transformar as pessoas. Pode transformar as pessoas, se você dá esse lugar para elas, entende? Então, aí o que acontece? O Rogers, ele ensina a gente a fazer um pequeno experimento para você descobrir se você sabe escutar mesmo. O que acontece? Quando você se vê em alguma discussão, por exemplo, adote a seguinte regra, tá? Cada pessoa só vai poder falar a sua opinião depois de resumir o que o outro disse e verificar com a pessoa se o que você resumiu foi realmente o que ela quis dizer. Vocês entenderam? Eu vou repetir. O experimento é esse. Cada pessoa só pode falar a sua opinião depois de resumir o que o outro disse e verificar com a pessoa, tá? Se o que você resumiu foi realmente o que ela quis dizer. E aí só depois você fala. Combinado? Só depois você fala. Essa técnica, gente, ela é muito útil, tá? Porque você confere se você realmente entendeu o que foi dito. Entende? Então, assim, você começa a fazer isso e descobre, né, que parece fácil, simples ouvir, mas não é. Não é. Então, e aí, gente, nós temos inúmeras vantagens, tá? Inúmeras vantagens quando antes de falar, a gente busca escutar cuidadosamente e resumir o que o outro disse, tá? Então, assim, a primeira vantagem que você tem de fazer esse movimento, a panela do se vira aqui, Lucimar está falando, tem quem ouve apenas o que quer ouvir. Tem isso também, tem isso também. Mas aqui, a primeira vantagem, tá, gente, de você ter essa escuta dessa forma que eu tô falando aqui, buscando resumir antes de falar qualquer coisa. O que você começa a fazer? Você entra no mundo particular do outro e começa a entender como a vida funciona para ele. E pode, inclusive, mudar a si mesmo. Entende? Então, já que vai começar, o que acontece? Você vai começar a ser capaz de ver o mundo com os olhos da outra pessoa. Entende? Então, o que acontece? Você vai poder ser influenciado por suas atitudes, pela sua personalidade, positivamente, inclusive, aprender com aquela pessoa. E por que às vezes é tão difícil de fazer isso, gente? Porque você tem medo de ser influenciado e perder as suas certezas. Gente, pelo amor de Deus, menos certezas, mais dúvidas. Quando você tem muitas certezas, você se fecha para o aprendizado, para com isso. Fala, olha, não sei. Vamos pensar, vamos analisar isso aqui. É muito mais interessante para a gente, entende? Então, assim, certezas, gente, geralmente não nos ajudam a crescer, a melhorar. Mas você ter essa abertura, sim. De falar assim, olha, não sei, não tenho tanta certeza assim. Por exemplo, a segunda vantagem de você buscar estar ouvindo para entender, para resumir e só depois falar igual eu estou falando aqui, é que você ajuda a pessoa na consolidação e utilidade da memória. Por exemplo, a gente aprende, sabe fazer o quê? A extrair a moral da história. Entende? Então, assim, isso é o que aconteceu, esse é o porquê, isso é o que eu tenho que fazer para evitar as coisas daqui para frente. Entende? Então, assim, isso é saber usar a memória de forma bem sucedida, para não cometer os mesmos erros do passado e para você começar a se preparar para o futuro. Porque a gente se melhora, né? Como é que a gente tem um futuro melhor? Cuidando desse presente aqui, parando de errar coisas lá do passado. E você fazendo isso também pode ganhar, por exemplo, a habilidade de organizar suas próprias memórias e sentimentos.
A Destamina, mãe tá falando aqui, ó. Há quem pense que mudar de opinião é sinal de fraqueza. Não é mesmo. Não é mesmo. Mudar de opinião é você estar aberto para a vida, para o aprendizado, para a mudança, para melhorar, para crescer. Gente, se você tem muita certeza das coisas, do que você é, do que é certo, do que é errado, cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Então, assim, a terceira vantagem, tá, gente, de buscar fazer esse resumo do que o outro disse ao ouvir, é que quando alguém se opõe a você, por exemplo, né, é muito tentador, por exemplo, a gente buscar super simplificar o que a pessoa disse, parodiar, distorcer, atacar o ponto de vista da outra pessoa. É muito comum, tá? E é uma forma de você criar, o Peterson fala uma coisa bem engraçada, de criar espantalhos para bater em coisas que a pessoa não falou, mas que você tá lá já pronto para debater e para se defender, entende? E aí, você vai poder fazer o quê? Se você tem esse cuidado de resumir, né, de buscar estar atento para resumir o que a pessoa vai falar antes de você falar qualquer coisa, você vai encontrar valor nos argumentos dela, tá? E quem sabe aprender algo, ou quem sabe afiar, né, os seus argumentos de forma mais clara, se você ainda acreditar que a pessoa está errada. Entende? Então, assim, é fortalecer. Você vai com esse movimento, gente, você aprende a fortalecer também ainda mais os seus argumentos, ainda mais. Então, isso vai te tornar mais forte, né? E vai ser difícil um contra-argumento da pessoa para você, entende? Então, esse é o tipo de método que você deveria escolher ao ouvir alguém que está tentando resolver um problema ou comunicar algo importante para você. Tá atento para isso, entende? Se você escuta sem julgamentos prematuros, tá? As pessoas geralmente, sabe o que acontece, gente? Acontece um trem mágico quando você se coloca assim nessa escuta atenta, sem pré-julgamentos, né? Sem estar julgando o que a pessoa está falando. As pessoas simplesmente começam a te dizer tudo o que elas estão pensando, com pouca falsidade. Quando você se coloca nesse movimento, peraí, deixa eu ouvir o que você está falando. As pessoas, elas se abrem mais com você, entende? Então as pessoas vão te dizer as coisas mais maravilhosas, absurdas e interessantes. Quando você começa a ouvir dessa forma. Poucas conversas suas vão ser chatas, vão ser tediosas, tá? E detalhe, se você começa a perceber que uma conversa tá chata, tá? Há grandes chances que você não esteja escutando de verdade. Que você esteja lá presumindo com 1000 julgamentos o que a pessoa vai dizer, o que a pessoa está falando, que você não esteja ali presente. Então pensa aí, tá? Pensa com muito carinho nisso. E assim, gente, é claro que nem sempre escutar estimula a transformação da pessoa, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa está só numa disputa de atenção, sofrimento, querendo impressionar ou defender seus pontos de vista. Muitas vezes a pessoa quer só vencer o argumento que a faz ter razão, sabe? Olha como é que eu sou inteligente, olha como é que eu sou maravilhosa, olha como é que eu estou certa, né? Então, quase todas as conversas envolvendo política, economia, se desenrolam dessa maneira, gente. Um querendo mostrar que tem razão. Um de um lado e o outro. Ninguém quer aprender um com o outro. Quer só mostrar que tem razão. E aí, cada um defendendo seu ponto de vista, né? O que acontece? Está cada um brigando para falar que está certo, ao invés de tentar aprender algo com o outro ou adotar uma visão diferente. Porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, gente. Entende? Então, assim, mas voltando à questão da importância, né, da conversa e escuta autêntica, né, que é o que eu estou falando aqui, né? É fato que as pessoas organizam as suas emoções essas emoções, seus sentimentos, né, pela conversa, pelo diálogo, tá? Por uma exploração mútua de reciprocidade de quem fala e de quem ouve.
tá? E a não ser que sua vida seja perfeita, né? Acho difícil isso. O que você sabe não é suficiente, tá? Então, você também continua, por exemplo, ameaçado por doenças, auto-enganos, infelicidade, dor, limitações. Então, gente, é importante que a gente cada vez mais entenda que o seu conhecimento atual não o tornou perfeito e nem o manteve tão seguro como você pensa. Entende? Então, por definição, gente, é fato isso. Nosso conhecimento é fatalmente insuficiente. A gente não sabe de tudo. Então, aprenda a conversar filosoficamente, ao invés de buscar convencer, oprimir, dominar, ou mesmo divertir, ou mesmo suavizar. Ah, não, cara, que bad vibes, não vamos falar isso não, isso não é maturidade. Não é maturidade. Tá? Então, assim, muitas vezes, gente, quando a gente se coloca nesse movimento que eu estou convidando vocês aqui hoje, a gente pode aprender com os erros do outro, né? Com a experiência, com o conhecimento do outro, né? Muitas vezes a gente não precisa cair no buraco igual o coleguinha caiu. Se a gente estiver atento, a gente vai falar, não vou fazer isso, sabe? Então, assim, você reflete suas estratégias e para de ficar repetindo automaticamente o que você já acredita, né? Buscando validação ao invés de você buscar o quê? Aprendizado e crescimento, entende? Então, assim, ambos mudam, né? Quando você tem essa conversa autêntica, né? Que os dois estão tendo essa reciprocidade, né? Ambos mudam porque vão deixando essas velhas presunções, esses velhos julgamentos morrerem. Então, se você pensa que sabe, você nunca vai saber ouvir de verdade e aprender. Entende? Se você pensa que sabe tudo, se você pensa que sabe o que o outro vai dizer, se você está sempre nesse posicionamento na vida, nas suas relações, você não amadurece. Então, gente, a sabedoria não é o conhecimento que você já possui, mas a busca contínua por conhecimento. Vou repetir, gente. A sabedoria não é o conhecimento que você já tem, é a busca contínua por esse conhecimento, tá? Então, assim, gente, essa é a forma mais elevada de sabedoria. Essa é a forma mais elevada de sabedoria. É por isso que a sacerdotista, né, do oráculo de Delfos, na Grécia, né, antiga, falava de Sócrates com muita consideração. Só sei que nada sei, né? Por quê? Porque ele sempre buscou a verdade e nunca pensou que já sabia tudo, como nós, muitas vezes imaturos, fazemos, achando que a gente já sabe de tudo. Ele sabia que o que ele sabia não era nada. Não era nada. Então, se coloque nesse movimento de abertura, de descobrir algo junto com o outro. Entende? Aliás, busque escutar mais o que você mesmo fala na hora que você está falando. Presta atenção nas distorções que você faz da realidade, dos recortes que você dá para justificar suas ideias, da dificuldade que você tem de olhar o ponto de vista do outro e dar o braço a torcer. Presta atenção, você vai crescer e as suas relações também. Suas relações também. Gente, é entre a ordem e o caos que a gente cresce. É entre a ordem e o caos que a gente cresce. Então, assim, cuidado, tá? Com uma certa arrogância que a gente pode ter das certezas, né? A arrogância das certezas. Muitas vezes isso é um medo da gente encontrar, que a gente tem de nos deparar com certas verdades. Entende? Então, cuidado com a arrogância das certezas, tá? O Destemida Mãe tá falando aqui. Tem gente que continua com as mesmas conversas de adolescência, mesmo beirando os 40. Nossa, gente, isso é verdade. Não deu espaço para aprender coisas novas. É sempre aquelas mesmas conversas, né? E isso é tão engraçado, né, gente? Porque às vezes a gente fica anos, às vezes, sem ver umas pessoas
E aí toda vez que a gente encontra, é sempre a mesma coisa. Aí você fala, poxa, a pessoa não evoluiu. Essas mesmas conversas, essas mesmas piadinhas furadas, essa mesma mania de tomar conta da vida dos outros. Que é isso, gente? Que é isso? Né? Então, assim, a gente precisa, assim, sabe, prestar atenção nas coisas que a gente fala, nas conversas que a gente tem. Vocês estão percebendo, gente, com esse papo aqui hoje, como realmente a gente às vezes não sabe ouvir? Não sabe ouvir a si mesmo e nem sabe ouvir o outro? É complicado, gente. Então, assim, qual é o convite que eu faço aqui? Busca escutar, não fazendo tantos pré-julgamentos, tá? Não tentando colocar a pessoa em rótulos, tá? Busca deduzir que a pessoa que você está conversando possa realmente saber algo que você não sabe e se torne um ouvido e um ser humano melhor. Combinado? É fácil fazer isso, gente? Não. Mas é um processo que você precisa começar a fazer em algum momento da sua vida. Isso é maturidade emocional. Isso é sabedoria. Isso é crescer. Tá bom? É o papo hoje que eu queria aqui ter com você. Ah, Márcia, chegou e eu tô terminando. Como assim? Vocês gostaram da live, gente? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Tava trabalhando, né, amiga? Eu sei, eu sei. Luciana tá falando, ô Lu, que legal você aqui, extremamente necessário. Ah, eu fico muito feliz. A gente precisa saber ouvir, né, gente? A gente precisa saber ouvir, a gente precisa colocar nesse lugar de aprendiz da vida, né? Não ficar pensando que sabe tudo. Vamos reaprender, vamos reorganizar nossas ideias, né? Vamos pensar. Aliás, gente, façam um exercício que eu falei. O exercício é maravilhoso. Escuta tentando resumir o que a outra pessoa está falando, e aí só depois que você tiver certeza que o que você resumiu é realmente o que a pessoa falou, e se não for, ela vai te corrigir, e aí você vai resumir de novo, aí sim você dá uma opinião, aí sim você coloca alguma coisa, alguma questão, mas antes não. Você vai ver só como é que as suas conversas vão mudar totalmente, tá? Kelly tá falando obrigada demais. Ah, que bom, Kelly, é uma alegria ter você aqui, gente. Eu fico muito feliz com vocês aqui comigo, tá? Que legal, a Rubiana, né? É isso mesmo, minha vista é péssima, gente. Ouvir é uma arte, exato, exato. Fico muito feliz com a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham ouvido tudo isso que eu falei. Eu espero que a Nossa Senhora do Instagram me ajude aqui para salvar a live agora. E aí, de repente, pega a gravação e ouve de novo, porque quanto mais a gente repete o conhecimento que a gente entra em contato, mais a gente absorve. Tá, gente? A gente precisa entrar em contato com o conhecimento várias vezes para a gente conseguir mudar. As mudanças não são assim, tá? As mudanças levam tempo. A gente precisa parar de querer tudo muito rápido, tá? Muito obrigada, gente. Eu espero vocês aqui na semana que vem. Se tudo der certo, vamos para a regra 10, tá? Um abraço muito carinhoso para todos vocês. Boa noite, bom descanso. E a gente se vê por aí, aqui no Instagram e outras redes sociais, enfim. Grande abraço. Até mais, gente.